Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, no curso Técnico em Segurança do Trabalho. Essa disciplina é a legislação e normas regulamentadoras, e nessa aula nós estamos trabalhando no tópico 2 e vamos falar especificamente sobre auxílio-doença dentro da legislação previdenciária. Vamos lá? A Lei 8213, como você já conheceu das videoaulas anteriores, ela é de 1991. Lá no artigo 59, nós temos que o auxílio-doença ele será devido ao segurado, ok, da Previdência Social, havendo cumprido, ok, quando for o caso, o período de carência exigido também pela legislação. E também, obviamente, ficar incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Resumindo, o que significa? O trabalhador ele fica incapacitado para o trabalho, traz um atestado maior que 15 dias, ele tem direito a perceber o auxílio-doença. É claro que tem que cumprir o período de carência, vamos abordar isso também. Se ele não cumprir o período de carência, ele não tem direito a receber o auxílio-doença. Acontece muito, tá bom? Às vezes o trabalhador nunca trabalhou ou há anos não trabalha, não contribui com o INSS, assume um trabalho numa empresa com carteira assinada, 1 mês, 2 meses, 6 meses depois, sofre algum tipo de dano com incapacidade, apresenta um atestado para a empresa maior de 15 dias e ele não tem direito a receber benefício do INSS, tá claro? É uma legislação específica justamente para fazer a seleção de quem tem direito e quem não tem direito. Lembre lá dos princípios da Previdência Social. Nesse sentido, então, nós temos também, além dos 15 dias consecutivos, que são sequenciais, nós temos o Decreto 3048, lá no artigo 75, parágrafo 4º. Se o segurado empregado, por motivo de doença, afastar-se do trabalho durante 15 dias, retornando à atividade no 16º dia, se dela voltar a se afastar dentro de 60 dias, dentro de 2 meses desse retorno, em decorrência da mesma doença, o mesmo motivo, ok? Fará jus ao auxílio-doença. Significa o quê? Na prática de saúde ocupacional e também de segurança do trabalho. Eu posso juntar o atestado do trabalhador num período de 60 dias, tá claro? Num período de 2 meses eu posso juntar os atestados se esses atestados forem do mesmo motivo, tá claro ou não? Em decorrência da mesma doença. Não significa mesmo CID, ok? Às vezes o trabalhador apresentou um CID de bursite, inflamação aqui na bursa, ombro direito. Apresentou lá 10 dias de afastamento. E depois ele apresenta dor no ombro, que é um CID diferente, mas está relacionado com o mesmo motivo. Junto mais esses dias, 3 dias. Aí apresenta mais um atestado de consulta no ortopedista para resolver aquela questão. Então eu posso ir juntando esses atestados. Se eles ultrapassarem 15 dias, a empresa tem o direito somente de pagar os 15 dias. Ela não tem o direito ou o dever de pagar mais que 15 dias. Ela paga os 15 e encaminha para o INSS pagar o resto. Ok? Bacana isso, né? Então é um detalhe da legislação que pouca gente conhece. Você é bem privilegiado em relação a esse conteúdo, porque muita gente paga muita coisa a mais que não deveria pagar. Digo, empresa. E óbvio, o trabalhador também está deixando de receber uma auxílio-doença relacionada àquele benefício que ele está tanto precisando para, obviamente, recuperar aquele processo de doença que ele está desenvolvendo. Bom, a Lei 8213, lá no artigo, então, 59, ela traz um parágrafo 1º. Não será devido ao auxílio-doença o segurado que se filiar ao regime de previdência social geral e que seja já portador de uma doença ou lesão invocada para o benefício. Tá claro? Se ele já for de alguma doença e procurar uma filiação na Previdência Social, no regime geral de Previdência Social, seja ele facultativo ou obrigatório, como você viu nas aulas anteriores, se ele buscar essa filiação, ele não terá direito ao auxílio-doença porque essa doença já é pregressa, já é existente. Ok? Outra questão importante, ainda no artigo 59, parágrafo 3º. O segurado em gozo de auxílio-doença, aquele que estiver em auxílio-doença atualmente, na data do recolhimento à prisão, terá o seu benefício suspenso, ok? Então imagina um trabalhador, está afastado do trabalho, está em auxílio-doença pelo INSS e ele é preso. À medida, no momento que ele é preso, o auxílio-doença ele é cessado, ok? Ele é suspenso. E aí esse trabalhador, se ele obviamente cumpriu com os requisitos do auxílio-reclusão, o dependente dele vai receber o auxílio-reclusão, que é um outro benefício.
tá claro? E à medida no momento que ele for liberto, se ele for liberto nesse período, ele volta a receber o auxílio-doença se ele ainda tiver, obviamente, não cumprido com todos os requisitos de recuperação, ok? E o auxílio reclusão, no caso do dependente, vai ser cessado. Então esse processo ele é bem automático e é bem bacana. Então, na hipótese do segurado ser colocado em liberdade, antes do prazo previsto de terminar o benefício do auxílio-doença será reestabelecido, ok? No artigo 60, lá no parágrafo 3º, nós temos que durante os primeiros 15 dias consecutivos ao afastamento da atividade por motivo de doença, incumbe a empresa contratante, pagar esses 15 dias, tá claro? Quem paga então o atestado de 15 dias? Até 15 dias? A empresa, pelo mesmo motivo, ok? Pela mesma doença. Evandro, e se ele fez, por exemplo, uma cirurgia de catarata, pegou 15 dias, a empresa paga os 15 dias. E aí no próximo mês, ele pega um atestado, por exemplo, de torção de tornozelo, mais 15 dias. O que a empresa tem que fazer? Pagar de novo os 15 dias, são motivos diferentes. Eu não posso juntar, lembra que você pode juntar, segundo o decreto 3048, num período de 12 meses. Lembra de 60 dias, 2 meses. Mas nesse caso, como são motivos diferentes, eu não posso juntar. A empresa vai ter que pagar 15 esse mês, mês que vem vai pagar mais 15. Ok? Tá claro? Bom, lá no artigo 60, parágrafo 4º, nós temos que a empresa que dispuser de serviço médico, que tem o seu médico do trabalho, por exemplo, próprio ou conveniado, terá a cargo o exame médico e o abono das faltas correspondentes também no referido que a gente tratou no artigo anterior, no parágrafo anterior, somente devendo encaminhar o segurado à perícia médica quando ultrapassar o período de 15 dias. Caso contrário, não mandará para o INSS. O artigo 60, lá no parágrafo 6, a respeito do auxílio-doença, trata o seguinte: o segurado durante o gozo do auxílio-doença que vier a exercer alguma atividade que lhe garanta subsistência poderá ter o seu benefício cancelado. O trabalhador está de auxílio-doença e aí ele começa a trabalhar para ganhar mais dinheiro, fora da empresa ou até mesmo naquela empresa. A partir de denúncia, esse processo será descoberto pelo INSS e o INSS pode cancelar o benefício desse trabalhador. Tá claro ou não? Porém, existem algumas exceções. Qual a exceção? A exceção sempre estará quando, obviamente, esse trabalhador tiver aí 2 empregos, por exemplo. E num do emprego ele exerce uma atividade, no outro emprego, em outra empresa, ele trabalha com outro tipo de atividade. Tá? Ele pode trabalhar sentado, na outra, obrigatoriamente, ele trabalha em pé. E trabalha ali com os braços, ok? E dependendo da situação, ele pode sim voltar a trabalhar em uma dessas empresas, porque ali ele consegue executar as atividades dele, como telefonista, por exemplo, que ele só faz atendimento de telefone e faz encaminhamento. E ele está sentadinho ali durante a jornada de trabalho. E no outro que ele fica em pé, por exemplo, como açougueiro, fica lá fazendo as atividades, ele não consegue exercer porque o problema é um pouquinho mais complexo. Então, dependendo da situação, a própria legislação prevê isso. Em algumas situações, ele pode retornar e trabalhar sim em um emprego e um outro estar afastado a receber auxílio-doença. Tá claro? Esse tipo de situação aqui é bem raro no Brasil, mas sim, pode acontecer e está previsto na legislação. Lá no artigo 60, parágrafo 9º, ele traz o seguinte: na ausência de fixação de prazo que trate o afastamento anterior, que a gente falou no parágrafo anterior, o benefício ele cessará num prazo de 120 dias. Esse é um artigo recente na legislação previdenciária. Significa o quê? Ele vai na perícia. O perito, antigamente, ele poderia colocar um prazo indeterminado, não dá um prazo de retorno ao trabalho do trabalhador. Tá claro? Agora não. O prazo ele é fixado em 120 dias. Se, obviamente, o trabalhador precisar de mais tempo, ele vai ter que marcar uma nova perícia para prorrogar o benefício de auxílio-doença. O que mais? Lá no parágrafo 10º, o segurado em gozo de auxílio-doença será concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejam aí esse benefício que ele está recebendo. Então, se ele entrou no INSS por medida judicial ou administrativa, que ele mesmo pode entrar com recurso no INSS, ele será convocado a qualquer momento para uma nova avaliação. O artigo 61 da Lei 8213 trata o seguinte: o auxílio-doença, inclusive decorrente por acidente de trabalho, constituirá numa renda mensal correspondente a 91% do salário-benefício observado outros dispositivos aqui. O que significa? O salário-benefício vai ser levado em conta 100% da sua remuneração dos últimos 12 meses. Nesse sentido, então, 91% do teto do salário-benefício será o valor do benefício, salário-contribuição será o valor do salário-benefício que esse trabalhador vai receber.
O artigo 62, o segurado em gozo de auxílio doença insusceptível de recuperação, quando ele não tiver nenhum tipo de capacidade mais para voltar ao trabalho, ele deve se submeter ao processo de reabilitação. Porque aí, nesse sentido, imagina aquele trabalhador que perdeu a mão, um outro exemplo, e ele precisa das duas mãos para executar a atividade. Ele não consegue voltar mais naquela função. Então, obrigatoriamente, ele vai passar pelo processo de reabilitação fornecido pelo INSS, de graça, sem nenhum processo. Ele vai aprender nesse período de recuperação, ele vai aprender uma nova atividade, ok? Pode ser até mesmo uma nova função. O INSS vai prover até mesmo cursos de capacitação para ele desenvolver essa habilidade nova. E o INSS vai propor para a empresa, olha, ele não pode mais montar nessa função. Existe essa outra função para enquadrar esse trabalhador? Se existir, a empresa vai, obviamente, realocá-lo na empresa, e esse trabalhador vai fazer um retorno ao trabalho, e esse trabalhador não vai executar mais a função anterior, vai executar sim a função nova. Bacana isso, né? E o INSS ele vai propor todo esse tipo de processo e acompanhar todo esse tipo de processo até a reabilitação e retorno ao trabalho. Lá no artigo 62, o segurado em gozo de auxílio-doença insusceptível, então, o benefício que se refere caput aqui, a cabeça do artigo, ele será mantido pelo segurado. Então, enquanto ele estiver em reabilitação, o auxílio-doença vai ser pago para ele, normalmente. Nós temos, então, que o auxílio-doença ele é um benefício que será dado para a pessoa que pegar um atestado maior de 15 dias, ele será encaminhado pela empresa ao INSS para uma perícia. Constatando a incapacidade por um período maior, o médico perito atestará que ele terá o benefício, obviamente, de auxílio-doença. Nesse sentido, então, além do auxílio-doença, ele pode receber outros benefícios. O auxílio-doença, então, ele pode ser caracterizado como um benefício comum ou previdenciário que não tenha uma relação direta com o trabalho. Não foi o trabalho que causou aquele afastamento, tá claro? E o INSS ele caracteriza ele como um código B31, auxílio, doença, previdenciário ou comum. E existe ainda a origem acidentária, por exemplo, acidente de trabalho. Então terá o auxílio doença acidentário, de origem acidentária, que tem outro código no INSS que é o B91. Essa diferenciação é importante para a gente na área de saúde e segurança do trabalho conhecer, porque esse benefício aqui não terá impacto nenhum para a empresa. Esse benefício 91 terá impacto lá no FAP, vai aumentar provavelmente a tributação dessa empresa a recolher para a Previdência Social, para a Receita Federal, e também terá impacto com ações regressivas do INSS. Tudo bem? Bom, existe um item bastante importante que é a carência. Carência é o número mínimo de contribuições que o trabalhador terá que dar ao INSS mensalmente para poder receber algum benefício do INSS. Tá claro? Esse é o período de carência. Então, para ele receber o auxílio-doença, terá que ter contribuído 12 meses, ok? Ele não pode fazer isso à vista, num mês só, para poder receber. São 12 contribuições mensais, então cada mês ele faz o recolhimento e nesse sentido, aí depois de 12 meses ele cumpriu a carência, se ele estiver doente ele pode então ter acesso ao benefício de auxílio-doença, caso contrário não. Tá claro? Independe de carência os seguintes prestações ou benefícios. A pensão por morte por acidente de trabalho independe de carência, ok? A pensão por morte também independe de carência. O salário família independe de carência. O auxílio acidente também independe de carência. Auxílio doença e aposentadoria por invalidez, então auxílio doença acidentário independe de carência. O trabalhador pode entrar hoje na empresa, fez todo o processo de segurança e saúde do trabalho, vai para a área operacional e às vezes no mesmo dia sofre um acidente de trabalho. Ele sofreu um acidente de trabalho, não recolheu nada para o INSS, mas como é por acidente de trabalho, ele tem direito ao auxílio-doença. Tá claro? Se esse acidente fosse em casa e ele não tem nenhuma contribuição, ele não cumpriu a carência, então ele não tem direito ao auxílio-doença. Ok? Beleza? A aposentadoria também por invalidez, nos casos de acidente de trabalho, independe de carência. O que mais? Existem outras questões na legislação que tratam da manutenção do benefício, que a gente comumente chama isso de período de graça, que é a manutenção e a perda de qualidade do segurado. Então, quando ele perde essa qualidade de segurado, ele não tem direito mais a benefícios do INSS, nem aos serviços da Previdência Social. Lá no artigo 13, então, do decreto 3048, nós temos o seguinte: mantém a qualidade de segurado, independente de contribuir. Ele mantém, tá? Ele é segurado, ele tem um vínculo ainda, ele mantém esse vínculo independente de contribuir. Quando? Sem limite de prazo, quando ele está em gozo de benefício, de algum benefício do INSS. Então, ele está em gozo de auxílio-doença, por exemplo,
Então, não tem limite de prazo, ele continua vinculado e ele continua, obviamente, no seu período de graça. Até 12 meses após cessar algum benefício de incapacidade. Então, imagine um trabalhador, entrou hoje, sofreu um acidente de trabalho, acidentário, tem direito ao auxílio-doença, e aí ele cumpre o auxílio-doença, independente do tempo. Depois que ele cumpre, às vezes ele pede demissão da empresa, por exemplo, retorna ao trabalho, pede demissão daquela empresa e ele continua vinculado àquela empresa porque ele está no período de graça, lá no INSS. Então, se 2 meses, 3 meses depois dele ter saído da empresa, ele continua por 12 meses com um vínculo no INSS, tem um período de graça. Se ele sofrer um acidente em casa ou piorar daquele caso anterior de doença, ele pode requerer novamente o auxílio-doença ao INSS, a empresa não vai nem ficar sabendo, porém vai manter o vínculo e, é claro, esse benefício vai ter o vínculo com aquele CNPJ específico. Tá claro? Outro tipo de situação, até 12 meses após o livramento. Então ele estava preso, ele obviamente conquistou o livramento da prisão, ele tem aí a possibilidade de manter o período de graça. Se, obviamente, ele contribuiu. Se ele não contribuiu, não tem direito a nada. Ok? E até 3 meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas também. Saiu da empresa e entrou nas Forças Armadas para servir, por exemplo, obrigatoriamente. Então ele tem 3 meses após licenciado as Forças Armadas. Deu baixa, tem 3 meses ainda de período de graça no INSS. Tá claro? Bom, existem vários detalhes importantes na legislação previdenciária, acredito que você deve ter percebido isso, fez todas as anotações. Como esse é um vídeo, você pode pausá-lo, voltar, fazer suas anotações específicas sobre esse conteúdo, porque ele é muito importante para a nossa prática profissional na área de saúde e segurança do trabalho. Concorda comigo? Ótimo! Muito obrigado pela sua atenção e aguardo você na próxima aula.